Capítulo 32. A sua oração controla o seu trabalho. Como líder, a sua utilidade depende de sua oração. Nada traz mais bênção e eficácia quando você visita o seu povo. Nada coloca mais o selo do Senhor sobre você diante da comunidade. Não faz mais que ganhar o coração do seu povo ou dá a você mais estatura espiritual e liderança respeitada do que a sua vida de oração. Nada mais pode manter você espiritualmente reconfortado com mensagens recebidas constantemente do coração de Deus. Nada faz mais para trazer a unção de Deus sobre a sua liderança do que a oração. E. M. Bounds, o apóstolo da oração, insistia que os líderes que não oram prejudicam a causa de Deus. Deus quer homens consagrados, porque eles podem orar e irão orar. Da mesma forma que os homens que não oram barram o seu caminho, o prejudicam e impedem o sucesso da sua causa, os homens não consagrados são também inúteis para ele e o impedem de pôr em prática os seus planos e de executar seus nobres propósitos na redenção. O seu povo precisa sentir o poder de Deus sobre você, a voz de Deus falando através de você, o toque de Deus à medida que você toca as suas vidas. O poder de Deus no seu ministério não resulta da fluência, tom de voz ou da sua habilidade para expressar suas ideias. A unção é difícil de descrever, mas, uma vez que as pessoas vejam a verdadeira unção do Espírito Santo sobre você, a partir desse momento elas sabem quando você a tem ou não. A oração, ela prepara você para cada aspecto do seu trabalho. A oração contém o aditivo divino que faz uma diferença reconhecível em sua vida, suas palavras e seu trabalho. A oração torna você uma pessoa de Deus amada e respeitada. A oração prepara a bênção de Deus para cada serviço. Quando várias pessoas oram intensamente pela mesma coisa, um poder maciço de oração resulta, o qual trará claras bênçãos para todos. Isto é importante para os cultos da igreja. Quer você seja leigo, quer ministro, pode ajudar a fazer de cada culto uma bênção máxima. A oração conjunta é requerida para encher o prédio com a presença de Deus. Há ocasiões em que a presença de Deus se aproxima tanto e com tal manifestação que, ao entrar no ambiente, as pessoas sentem um silêncio especial, uma reverência ou percepção da sagrada proximidade de Deus. Isto raramente acontece, exceto quando o líder, algum dos membros mais piedosos ou ambos, estiveram passando muito tempo em oração e jejum. Algumas vezes a percepção da presença de Deus é reconhecida pelas pessoas quando o líder sobe ao púlpito ou quando ele começa simplesmente a falar. Este selo especial do Espírito Santo só pode vir quando o líder tem vivido verdadeiramente na presença de Deus. Será muito útil se ele estiver ensinando os líderes da igreja local a se reunir cedo e a passar tempo em intercessão. Outros se reúnem nas noites de sábado para fazer orações que prevalecem. Outros ainda treinam o seu povo para chegar de madrugada na manhã de domingo e passar várias horas em oração pelos cultos. O Dr. John Maxwell, da igreja Wesleyana Skyline, em Lemon Grove, na Califórnia, tem 200 homens que são seus parceiros especiais de oração. Eles são divididos em 4 grupos, de modo que cada um ora durante o culto da manhã, um domingo por mês. Eles se reúnem para orar nas manhãs de domingo das 8 até as 8h30. A igreja também faz uso de correntes de oração. A oração abundante enche a atmosfera com a presença de Deus. Este sentido santo da presença divina prepara o povo para ser abençoado por Deus e para obedecer a Ele.
A oração conjunta ajuda a trazer os necessitados ao culto. Quando a oração prepara o caminho, os vizinhos e amigos têm mais probabilidade de aceitar um convite para frequentar os cultos. Quando a oração prepara o caminho, Deus leva pessoas que não foram convidadas por outros, mas que foram atraídas pelo Espírito Santo para ir àquela reunião na igreja. Em épocas especiais de reavivamento no país de Gales e na Escócia, Deus levou ocasionalmente pessoas para a igreja numa hora em que os cultos não haviam sido sequer anunciados. Mas pessoas de todas as direções começaram a se reunir ao mesmo tempo. Durante o reavivamento nas Ilhas Hébridas, em 1949, quando Deus estava usando poderosamente o reverendo Duncan Campbell, não houvera uma reação inicial aos cultos em um certo lugar. Cerca da meia-noite, porém, depois de um período de oração na casa de um presbítero, um jovem ofereceu uma oração de fé, que pareceu libertar o poder do Espírito Santo. Quando saíram, encontraram pessoas deixando as suas casas e chegando de todas as direções. Há um ponto central da cidade onde eles estavam reunidos. Elas aguardaram ali. Quando o reverendo Campbell falou, teve início uma poderosa obra do Espírito Santo que transformou a cidade e fechou o bar. A oração conjunta torna as pessoas desejosas de frequentar os cultos. Durante o reavivamento das reuniões de oração unida, nos anos de 1850, nos Estados Unidos, reuniões diárias de oração ao meio-dia eram realizadas em centenas de cidades. Milhares e milhares de pessoas não salvas eram atraídas para os cultos e centenas de milhares foram salvas em um só ano. A oração conjunta pode ungir os cânticos. Porque temos cânticos congregacionais no início da nossa adoração pública, para levar as pessoas à presença de Deus e preparar nossos corações para a adoração. Cantamos a sua grandeza, sua santidade, sua bondade e poder para tirar nossa atenção das coisas materiais e focalizar nossos corações em Deus. Os cânticos são principalmente para Deus. Em segundo lugar, cantamos uns para os outros quando louvamos a Deus e cantamos nosso testemunho de alegria pessoal no Senhor e a sua bênção e graça para as nossas almas. Este aspecto da adoração pode ser feito mais tarde no culto ou em outras ocasiões. Tais cânticos têm sido muito usados pelo Espírito em épocas de evangelismo e reavivamento. O canto foi muito abençoado pelo Senhor durante a Reforma, por causa do despertamento sob os Wesleys e em outras ocasiões de reavivamento. Não começamos um culto cantando com o propósito principal de chamar a atenção das pessoas, de despertá-la ou de criar uma atmosfera cordial amigável. Infelizmente, alguns regentes de cânticos parecem pensar que estão realizando uma campanha de propaganda em de levar os adoradores à presença de Deus. Eles até chegam a fazer brincadeiras para capturar a atenção dos ouvintes. Tal liderança não produz uma percepção dominante da presença sagrada de Deus e do seu tremendo poder no culto. Em geral, quando a oração preparou o caminho do Senhor, o cântico congregacional resulta na percepção de que Deus, em sua proximidade e santidade, chegou. É como se Deus viesse para perto de nós quando nos achegamos a Ele. Números vocais podem ser também especialmente usados pelo Senhor para produzir uma noção da sua proximidade e presença. Em geral, isto só pode ser feito quando os cantores são piedosos, tocados pelo Espírito e preparados com oração. Um período de 15 ou 30 minutos com os cantores, pouco antes do culto, acrescentando ao preparo adequado em oração por parte dos membros da congregação antes do culto, podem preparar maravilhosamente o caminho para a bênção de Deus sobre os cânticos. A oração pode fazer com que a leitura pública das Escrituras fale aos corações.
Quão raramente a palavra de Deus é lida com a bênção do Espírito Santo. Quão raramente ela é lida com a reverência devida à palavra de Deus. A leitura das Escrituras tinha um lugar proeminente na sinagoga judia e na primeira igreja. Quando Esdras abriu a Escritura para ler, o povo ficou de pé, Neemias 8,5. Esta mesma reverência era reservada à realeza. A abertura da Escritura para a leitura pública era o equivalente a Deus entrar no culto e ser bem recebido. Da mesma forma que os atendentes da corte ficavam em pé na presença do rei, o povo ficava em pé em honra a Deus, pois a palavra de Deus representava o próprio Deus. Não há dúvida de que esta é a origem da prática em muitas igrejas de todos ficarem em pé em reverência à leitura da palavra. Se a palavra deve ser honrada desse modo, ela deve ser lida reverentemente e com habilidade. O leitor deve familiarizar-se com as passagens, fazendo uma leitura antecipada várias vezes, certificando-se de pronunciar cada palavra corretamente. Ele deve lê-la com tanta clareza que todos possam ouvir e compreender. Ele deve orar especialmente pedindo a ajuda e unção de Deus na leitura da palavra. Se a congregação ficar em pé enquanto a Escritura é lida, isso ajuda a mantê-la alerta e atenta como deve estar. Provavelmente, mais tempo deve ser dado à leitura da palavra, ou seja, passagens mais longas devem ser lidas com mais frequência do que é feito algumas vezes em nossos cultos. Muita oração é necessária para preparar o caminho para a oração pastoral. É uma responsabilidade sagrada liderar a oração pública. Certa vez, Spurgeon devia falar num culto conjunto. O pessoal da liderança fora instruído sobre a parte de cada pessoa. A seria o líder da reunião, B devia orar, C leria as Escrituras, D recolheria a oferta. Spurgeon faria o sermão. Ele disse: se há alguma coisa que eu possa fazer esta noite, quero então oferecer a oração. Para ele, a oração pastoral era a parte mais importante do culto. A oração pastoral tem uma bênção, um ensinamento e uma função intercessória por todos os presentes. Todos devem compreender que você está realmente em contato com Deus. Todos devem ser ajudados a reverenciar, amar e obedecer a Deus através da oração, a qual dirão Amém. Todos devem ficar em silêncio enquanto você fala com Deus em favor deles. A sua oração pública deve ser suficientemente alta para que todos possam ouvir, mas não deve ser gritada como se Deus fosse surdo. Os deuses dos pagãos não podem ouvir e por isso eles gritam diante deles. Nós oramos a um Deus que ouve até as orações silenciosas. Há ocasiões em que o coração grita e a alma se desespera em nós. Como Jesus, podemos orar com forte clamor e lágrimas. Hebreus 5:7. Todavia, isso é mais comum em nossas orações privadas do que liderar a igreja em oração. A sua oração pastoral pode fazer mais para preparar o seu povo para a mensagem do que talvez qualquer outro aspecto do culto. A sua oração pastoral pode ajudar a trazer a percepção da proximidade de Deus. Você não deve apenas preparar o seu coração para o sermão, mas também para a sua oração. Você deve prepará-lo com um coração ansioso, com humildade e propósito no coração. Você deve carregar diariamente um fardo de oração se quiser ter poder junto a Deus quando interceder no púlpito. Você deve diariamente comungar na intimidade da presença secreta de Deus se quiser guiar a igreja em adoração e louvor públicos.